Olá, queridos, graça e paz a todos vocês. Bem-vindos a mais uma edição do nosso curso bíblico Logos. Estamos muito gratos a Deus por ter a participação de cada um de vocês e esperamos que ao longo dessas semanas possamos crescer juntos em graça e conhecimento. Deus abençoe cada um de vocês. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade novamente de retorno do curso bíblico Logos, Senhor. Obrigado pela oportunidade rica e abundante de podermos compartilharmos, Senhor, momentos agradáveis, momentos, Senhor, de reflexão em cima de conteúdo bíblico que é relevante, Senhor, para os dias atuais. Senhor, abençoe cada aluno, cada família aqui representada, o nosso pastor, a nossa igreja, e, sobretudo, Senhor, tu possas, Senhor, abençoar a nossa palestrante, a nossa convidada, que ela possa, Senhor, ter liberdade para poder compartilhar do conteúdo dessa lição. Pai querido, obrigado por tudo que tu tem feito por nós, seja conosco, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por tudo. Amém e amém. Irmã Nilda tem a palavra, então fique à vontade. Amém. Deus é bom. Graça e paz, irmãos e irmãs. É verdade. Graça e paz, é uma honra estar aqui falando de um assunto que me é muito caro, muito precioso, porque, de fato, quando a gente descobre quem a gente é em Deus, parece que um leque totalmente novo se abre diante de nós, né? E para essa lição, nós temos aqui alguns. Esse é o esqueleto da nossa lição, então a gente vai trabalhar um pouquinho alguns textos bíblicos e trabalhar de uma forma. Eu vou tentar ser a mais prática possível, até porque depois vocês têm o conteúdo em mãos, então dá para se aprofundar também revisitando o conteúdo, né? E já vi aí que tem tantos recursos, agora tem em áudio também, muito legal, que Deus continue abençoando vocês aí, que continuem fazendo tudo com a excelência que sempre tem feito. E para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, e não é uma pergunta retórica, então quem quiser pode abrir o microfone aí e falar. Se eu te Aham. perguntar hoje, quem é você? O que você me responderia? Quem é você? Se alguém quiser falar, por favor, tenha a liberdade de dizer. Serva do Senhor. Serva do Senhor. Alguém mais? Não precisa É uma correr, pergunta gente. incômoda, né, gente? A Oi, gente Leandro. brinca, a gente brinca aqui às vezes, irmã Nilda, que assim, não precisa correr, né? Não, sou eu que tenho que Aham. falar. É. O online traz essa timidez, né? E é interessante quando a gente faz essa pergunta, porque geralmente, principalmente as mulheres, ah, quem é você? Ah, eu sou a esposa do fulano, eu sou a mãe do cicrano. E aí, quando a gente pergunta para os homens, ah, eu sou advogado, eu sou vendedor. Geralmente as mulheres respondem mais voltadas para a questão dos vínculos afetivos, dos vínculos de relacionamento mesmo, e os homens mais com relação à profissão ou alguma prática esportiva que eles façam, né? E tudo isso está dentro daquilo, dos papéis que nós desenvolvemos e que forma a nossa identidade de uma maneira ou outra. Mas a questão é Vida qual é a nossa boa. real identidade? Qual é? Aí, vida boa. O Wagner está respondendo, Wagner, é isso? Não, desculpa. Só para eu não deixar você passar sem se manifestar. Ele está com uma vida boa em Cristo, a identidade dele é em Cristo, a vida boa dele. E aleluia, é isso aí. Então, quando nós olhamos, né, falando, por exemplo, falando a meu respeito, um testemunho, eu ouvi na minha infância uma série de coisas, uma série de declarações a respeito de quem eu era. Então, eu ouvi que eu era, ouvi coisas boas e ouvi coisas ruins.
Então, dos colegas, geralmente era um xingamento por conta da minha cor, por conta do meu biotipo. Eu sempre fui muito magrinha, né? Só dei uma engordadinha depois que casei. Então, assim, sempre tinha, ai, sua negrinha, ai, saci pererê, ai, sua magricela. Ou então, ai, como ela é inteligente, como ela é esperta, como ela é certinha, como ela é correta, não faz nada errado, ela é obediente. E as coisas ruins não representam aquilo que nós somos. Tampouco as coisas boas, porque são apenas papéis que a gente exerce. Alguém que é visto pelo outro como inteligente, não é aquilo que ela é. Mesmo que seja uma coisa boa, uma coisa legal, não é aquilo que ela é, não faz parte, não é a parte principal daquilo que ela é. Então a gente trabalha muito na questão de qual é a minha real identidade. Tem coisas que fazem parte da minha identidade, mas que não representam a minha real identidade. E aí, se a gente fica presa àquilo que as pessoas dizem a nosso respeito, muitas vezes, talvez na infância você tenha ouvido dos seus pais ou de alguém que deveria te amar e proteger, que você é burra, você é burro, você nunca vai dar nada na vida, você nunca vai acertar, nunca vai ser alguém bem-sucedido na vida, né? Ou então aquele excesso de cobrança, nossa, você tem que ser um excelente advogado, um excelente médico, um excelente vendedor, e isso, embora seja papéis que nós venhamos desempenhar depois, não fazem parte integral da nossa real identidade. As coisas ruins, as palavras literalmente malditas que foram lançadas para muitos de nós na infância, na adolescência, também não representam quem nós somos. Porque o texto de Gálatas, que é o texto-chave da nossa lição, Gálatas 2:20, eu teria muitos outros textos que eu poderia utilizar, e eu fiz questão de utilizar esse, porque esse marca exatamente aquele limite entre o antes e o depois de Cristo, e o impacto que isso tem na nossa identidade. Então o texto diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, trazendo para cá, a gente tem o objetivo dessa lição de fato, falar qual é a nossa verdadeira, a nossa real identidade, a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus. E se fala muito de identidade, mas para as mulheres. Você ouve muita gente falando sobre identidade para as mulheres, mas os homens também precisam ser relembrados de quem eles são em Cristo, a sua verdadeira identidade. Adolescentes e jovens também precisam. Os idosos precisam ser lembrados daquilo, de quem eles são no Senhor. Então, caminhando agora para o desenvolvimento da nossa lição, a gente tem aqui, então, a crise de identidade. Opa. A crise de identidade. Estava tudo certo, tudo muito bom, Deus perfeito, maravilhoso, criou um mundo perfeito, maravilhoso, colocou o primeiro casal lá, Adão e Eva, num ambiente perfeito. E apesar de estarem nesse ambiente perfeito, um dia eles foram picados pelo bichinho da insatisfação. Pelo bichinho de não estar satisfeito com aquilo que era, não estar satisfeito com aquilo que tinham. A gente vai ver no texto que eles foram criados, Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, e Deus os criou à sua imagem e semelhança. Enquanto Deus criava a natureza, enquanto Deus criava o ambiente onde o homem e a mulher seriam colocados, Deus disse, é bom. E quando ele criou o homem e a mulher, ele disse, é muito bom, é muito bom. E a partir deste momento, homem e mulher foram criados, e foram criados para viver exatamente aquilo que o Catecismo Menor de Westminster diz, que é para viverem na presença do Senhor e para desfrutar dessa presença para sempre e plenamente.
E eu gosto quando o Luciano Subirá traz uma declaração a respeito da necessidade do homem, de Deus, mas principalmente da decisão de Deus em manter relacionamento com o homem. Esse desejo, porque o Senhor era completo, a Trindade era completa, era plena. Há quem diga que havia uma dança da Trindade e viviam em perfeita comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas naquele transbordar de amor, diz o Jonas Madureira, que naquele transbordar de amor, o Senhor então decide criar homem e mulher para fazer parte dessa dança da Trindade, dessa relação de amor que já era desde a eternidade vivenciada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E foi para isso que Deus nos criou. E aí o Luciano Subirá fala assim, que Deus queria tanto manter comunhão conosco, que ele não respeitou nem a lua de mel do primeiro casal, né? Deus nos criou o homem, depois criou a mulher, colocou ali do lado, né? E aí todos os dias o Senhor, na viração do dia, ia lá, né? E talvez até na nossa mente hoje, né, a gente vai falar assim, poxa, o casal queria privacidade, né? Queria ficar sozinho, primeira semana juntos. Não, mas Deus estava lá, desde o dia que criou o casal, Deus estava lá todos os dias, né, presente, desenvolvendo essa comunhão, esse relacionamento íntimo, até que o pecado vem, né? E aí o primeiro casal deu vazão a essa insatisfação. Foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas já não se contentavam mais em ser a imagem e semelhança de Deus. Eles tinham tudo, exceto uma árvore, era apenas uma. Pensem na imensidão de coisas que tinha no jardim, a imensidão de árvores que tinha no jardim, e apenas uma, o Senhor falou para eles que eles não poderiam comer dela. E veja bem, nessa insatisfação, veio na memória, na mente deles. Ai, mas tudo isso não dá, tudo isso não é suficiente se eu não tiver aquela árvore. E o que é a crise de identidade, se não essa insatisfação com o que tem e com o que é, né? Com o que tem de imagem e semelhança de Deus e o que é sendo imagem e semelhança de Deus. Essa é a crise da identidade. E aí a gente vê que, a partir daquele momento, a coisa começou a degringolar. É como jogar uma pedra ladeira abaixo. Desce sem controle, rapidamente. Se for uma pedra grande, ela cai lá no final e pode devastar o que tiver ali ao redor. E aí, a partir desse momento de insatisfação em que a identidade verdadeira, real, foi maculada, foi quebrada com a chegada do pecado, então bagunçou o relacionamento com Deus. E aí, quando Deus vem, o homem já não está ali, o ser humano, né, já não está mais ali disposto a ter relacionamento transparente. A Bíblia vai trazer que eles estavam nus e não se envergonhavam nem um do outro, nem na presença de Deus, mas a partir do momento que o pecado se instala, então houve ali um rompimento, uma quebra com Deus. E isso veio e desencadeou depois também com uma quebra do relacionamento com o próximo. Vocês vão se lembrar que quando o Senhor vem e confronta ali amorosamente o homem com relação a onde ele estava, né? Não era um lugar físico, porque Deus sabia onde eles estavam, mas a pergunta era, o que vocês fizeram? Por que dessa insatisfação, né? E aí a primeira coisa que o homem diz, foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a mulher que o Senhor me deu. E ali a gente tem duas acusações. Uma acusação de que Deus não é bom para dar presentes, porque Deus deu um presente com defeito, um presente que não contribuiu para o bem. E também o presente recebido também não era bom. Então a gente tem duas declarações ali que revelam muito a insatisfação e revelam esse conflito de um ser humano com o outro. E vai um pouquinho além, né? Vai um pouquinho além, porque essa quebra de relacionamento com Deus,
ela é extremamente marcante naquele momento e continua sendo marcante até os dias de hoje, porque não tem como definir identidade separadamente da paternidade. Assim como eu, Nilda, sou filha do senhor João Fernandes Nunes e da dona Geronita Nunes do Prado, essa é parte da minha identidade. Quando olho no meu RG, tem ali o nome dos meus pais, ali no item filiação, tem o nome dos meus pais, mas o relacionamento que de fato estabelece a minha verdadeira identidade é o meu relacionamento com Deus. Então, na paternidade de Deus, eu me encontro como filha e essa é a minha identidade. E um filho não tem que fazer nada para agradar. Um pai e uma mãe amam o filho e ponto, isso é ponto pacífico, né? Obviamente que a gente tem experiências muito negativas, há pessoas que têm experiências muito negativas com a paternidade terrena, mas no Senhor nós temos esse Pai. Quando Jesus vem para nos trazer essa revelação de Deus como nosso Pai. E a partir do momento que eu me identifico nessa filiação, nesse relacionamento de pai e filha, então aí eu sei quem eu sou. Eu não preciso fazer nada para agradar, no sentido de que nada que eu fizer vai fazer Deus me amar mais, e nada que eu fizer vai fazer Deus me amar menos. Deus me ama e ponto. Obviamente que ele nos ama tanto que ele vai nos aperfeiçoando, e é o processo que a gente conhece como santificação. E aí degringolou o relacionamento com Deus, esbarrou, é como aquela corrente que a gente faz e coloca várias pedrinhas, aquela fileira de pecinhas de dominó, que a gente põe uma do ladinho da outra, e aí você quica na primeira e aquela vai derrubando todas as outras. Então é assim, vínculo com Deus quebrado, automaticamente o vínculo com o próximo é quebrado, e automaticamente o vínculo consigo mesmo é quebrado também. Porque a partir daquele momento a gente tem conflitos interiores. Alguém disse que se a gente colocar uma criança, um adulto, né, mesmo, criado sozinho ali, e ele ficar sozinho numa ilha, ele vai arrumar um jeito de brigar com alguém, nem que seja com ele mesmo, o reflexo dele mesmo refletido na água, né? Se não tiver espelho por perto. Porque desde esse rompimento com Deus, o ser humano já não se entende mais. E a gente vê nos dias atuais, dias de narrativas, de tantas ideologias, a gente percebe o quanto as pessoas estão perdidas na sua identidade. E aí, mais para frente, a gente vai ver a razão disso aí, né? Então, ainda que essa relação tente ficar bem, porque o homem vai tentando, através de vários meios, lá no jardim ele tentou se cobrir com ali um ramo, uma folha ali, né? E não conseguiu resolver o seu problema. Ainda hoje as pessoas buscam resolver os seus problemas, muitas vezes, e em geral, a parte de Deus, fora dos princípios de Deus, fora dos parâmetros que o Senhor estabeleceu claramente nas Escrituras, que é o lugar onde a gente realmente se encontra, onde a gente realmente sabe quem é, onde a gente realmente entende quem nós somos, aceita a maneira que Deus nos criou, porque o Salmo 139 diz que o Senhor nos criou de maneira assombrosamente maravilhosa, não é só maravilhosa, não só boa, mas é assombrosamente maravilhosa, e a gente aceita isso como o maior bem de Deus, como o melhor de Deus para nós, e aí a gente consegue ter uma vida plena. Vida plena não acontece sem descobrir a identidade. E identidade não se descobre à parte, separadamente de um relacionamento com Deus, né? Até aqui, gente, alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Alguém quer fazer algum acréscimo? Fiquem à vontade. Nilda, Dou-lhe uma, dou-lhe a ação que eu faria é que a aula está excelente. Excelente a aula. Excelente. E, pessoal, deixa eu só aproveitar
aproveitando aí, fique à vontade, viu, Sim, de sinalizar. Isso, vamos, o pessoal que quiser botar no chat, né? Vai ficando à vontade que a gente pode ir reproduzindo, né? Às vezes não quer fazer a pergunta aqui direto, né, pastor? Então, é vai verdade, tem o escrevendo chat. aqui, daqui a pouquinho, ó. O Djalma, viu? Ó, Nilda, você foi, viu? Tá Incentivar o vendo? pessoal, já chegou uma aqui, ó. Ai, que joia. Nosso Fala aí, amigo, Leandro. você A estava sua voz é querendo, melhor viu? que a minha. Imagina, o Djalma, nosso querido presbítero Djalma, está sempre conosco aqui no curso bíblico. Obrigado, Djalma, por ter mandado a pergunta. Disse assim, ó, a crise existencial é um dos sentimentos que mais alimentam a depressão. Muitas pessoas tiram até a própria vida devido a esse tipo de sentimento, né? Crise existencial. O que que você fala sobre isso em relação a esse contexto, né? Abordagem inicial. Perfeito, perfeito. Excelente colocação. Porque, como psicóloga, a gente recebe muito no consultório pessoas com dúvidas, irmãos nossos, cristãos, que não sabem quem são em Deus. E aí arrumam, buscam pelo em ovo, sabe? Assim, procuram o ditado antigo, né? Chifre em cabeça de cavalo, porque não sabe quem é e aí culpa os outros por aquilo que não consegue realizar por não saber quem é. Culpa os outros, culpa as circunstâncias, né? E muitas vezes pessoas até nessa nossa era tão fluida aí de culturalmente falando, moralmente falando, né, o relativismo, em que a pessoa pode ser o que ela quer, né? Tive alguns, tenho convívio com algumas pessoas, tive com algumas por um tempo, que assim meninos, é, independentemente de todas as boas qualidades que tinham, que de repente não, eu não sou menino, eu sou menina. E o contrário também, de meninas que se identificavam como sendo do gênero masculino. Então, aí vai falar, mas isso é outra área. Não, não é outra área, porque a partir do momento que eu não sei quem eu sou, qualquer coisa que me disserem na minha vulnerabilidade de desconhecimento, estando em trevas com relação a isso, eu posso abraçar, porque afinal de contas, né, o mundo é super aberto, né? O mundo de hoje é muito aberto para isso, né? Para que você seja aquilo que você quer ser. E nós não fomos criados para ser aquilo que nós queremos ser. Nós somos criados para ser aquilo que Deus Deus. diz que nós somos, né? Então, é uma excelente colocação. Esse mesmo, esse é o dilema desses dias. E muitas pessoas, o que acontece? As ideologias vendem para nós que quando você se torna aquilo que você quer, que você vive de acordo com o seu próprio coração, com as suas próprias concupiscências e o seu próprio desejo, que você então se torna feliz. E isso é uma falácia, é uma mentira de Satanás. Porque se fosse verdade, nós não tínhamos pessoas queridas que sofrem de fato com. E eu menciono mais essa questão de gênero, porque é uma questão que está bastante gritante nos dias atuais. Essas pessoas, depois de uma redesignação, depois que assumem, aí no popular, que é até vulgar, depois que saem do armário, então se tornariam felizes. E não é isso que acontece, porque a gente as recebe no consultório dizendo que apesar de terem conseguido viver de acordo com as vozes da sua cabeça, de acordo com aquilo que as ideologias ditavam, de acordo com aquilo que os movimentos estavam dizendo para ela, que ela tinha a liberdade de viver daquela forma, as pessoas não são felizes. E elas vêm para a terapia exatamente por causa disso. E vão para os aconselhamentos, às vezes, quando tem acesso a uma igreja, né? Alguns, às vezes, até já tiveram uma vivência na igreja, quando vão para buscar um aconselhamento, é exatamente por conta do conflito que há. Né? Nós não fomos feitos para viver de acordo com aquilo que a gente acha, nem de acordo com as vozes da nossa cabeça. Fomos criados para viver
segundo o propósito do Senhor e para desfrutá-lo para sempre. Amém. Então, aí a Amém. pessoa se decepciona consigo, né? Acaba decepcionada consigo porque viveu, vive da forma que quer, da forma que sempre sonhou. Alguns jovens saem de casa em busca de viver da maneira que gostariam e vivem em depressão, vivem com crise de ansiedade por conta disso. Em especial aqueles que tiveram alguma vivência cristã, né? Porque é totalmente contrário àquilo que o Senhor nos ensinou, né? Aí todas essas questões trazem para nós, deixa eu ver aqui o próximo, todas essas questões trazem para nós também uma perda de referência, porque impacta na nossa identidade. Então, é como se como um filho que é tirado da presença dos pais, ele perde o referencial. Assim somos nós longe de Deus, perdemos o nosso referencial. Perdemos, de fato, quem nós somos, e aí nós passamos a ter dificuldade para saber quem somos e para aceitar e conviver com as crises. Porque se a gente está nessa decepção, nesse caminho de incertezas, a gente não tem a base bem firmada. E sem uma base bem firmada, quando vem momentos difíceis, a gente fica muito abalado, a gente cai diante dessas crises, né? A pessoa que não sabe quem ela entra em conflito consigo, em conflito com o outro, e é assim desde a queda, né? E o resultado não podia ser mais desastroso, né? As pessoas tentam se definir por aquilo que a cultura diz. Então, se a cultura diz que você é o sucesso que você tem no trabalho, então você vai trabalhar desesperadamente. E você vai se cansar. E você vai entrar em exaustão. E a Bíblia fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Né? Você vai achar que a sua identidade está naquilo que os outros dizem a seu respeito. Aí o dia que dizem uma coisa legal, maravilha. Mas e o dia que dizem uma coisa ruim? Aí você fica naquela de desce e sobe, né? A pessoa se decepciona consigo mesmo, porque achou que ia se sentir satisfeita em viver de acordo com aquilo que gostaria, mas percebe que não dá para viver de acordo com o que gostaria e ainda assim estar satisfeitas, porque nós não fomos feitos para viver dessa maneira. E aí a gente vem para a identidade redimida em Cristo. Então nós saímos de um lugar de conflito, de um lugar de confronto, de um lugar de confronto destrutivo. E aí a gente pensa agora, né? E eu amo isso no Evangelho, que o Evangelho é uma vida de recomeço, é uma vida de redenção. Então, é uma vida de transformação. E aí a gente vem para a questão que, porque a salvação, ela não é só um convite que é estendido a nós, mas é uma obra soberana de Deus na nossa vida, né? E aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo, conforme diz lá em João 5:8, recebem essa nova identidade. Então, nós passamos a ter uma vida antes e depois de Cristo. 2 Coríntios 5:17 vai dizer que nós somos novas criaturas. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E eu gosto muito da versão que traz: nós somos nova criação. Porque quando nós chegamos para Cristo, tudo que é da velha natureza em nós, Deus destrói. A gente tem que morrer. A boa notícia do Evangelho é que nós vamos morrer. O Senhor nos desconstrói. E aí ele nos torna novas criaturas. E as nossas emoções, então, são não destruídas, porque elas nos são um presente dado por Deus. Elas são, então, redimidas, como diz o Dr. Johnny. As nossas emoções, elas passam a ter a função correta. Elas saem da função de motorista, de condutor da nossa vida e se tornam o motor da nossa vida. O motor, não a direção, porque as emoções são excelentes escravas e servas, mas são péssimos senhores, né? Então não podem dirigir a nossa vida.
E quando o Senhor faz essa transformação em nós, ele vai então redimindo. E aí a nossa função, ali a nossa posição, desculpe-me, passa a ser de criatura para filho. E há uma diferença muito grande. Nós somos adotados nele. E outro dia eu estava assistindo a um podcast do Dizascope, até, se não me engano. E a pessoa falando sobre essa questão de filiação, ela falou assim, sabe que o filho, nós somos adotados em Cristo, e aqueles que são filhos adotivos, né, biologicamente falando, que são adotados por uma família, são adotados duas vezes. Então, é interessante porque geralmente Satanás tenta colocar essas pessoas que são adotadas como pessoas, você tá vendo? Ninguém quis você. Você teve que ser adotado. Mas é o contrário, porque alguém escolheu você. E quando essas pessoas que são adotadas são encontradas por Jesus, então elas são escolhidas duas vezes, né? Porque um pai e uma mãe terreno as escolheram e Jesus as escolheu também. Então, assim, é maravilhoso a gente, olha só como a partir do momento que a gente tem a nossa identidade redimida, olha como isso faz a diferença. Eu não me olho mais como a escória da sociedade, mas eu também não me olho mais como bambambam, bam, bam, porque os dois extremos são negativos. A palavra do Senhor traz para nós que nós devemos nos considerar, olhar para nós, nos ter na medida que o Senhor nos fez, aquilo que nós recebemos do Senhor, aquilo que o Senhor diz que nós somos. Então, isso é muito, muito, muito importante. Então, nos tornamos aqui, colocando numa ordem, diríamos, nos tornamos nova criação, somos feitos filhos de Deus, e aí, como o Senhor não deixa nada pela metade, a obra que ele começa, ele leva a bom termo, e está trabalhando em nós até o dia de Cristo, então o Senhor vem pelo Espírito Santo e faz em nós o processo de santificação. Somos santificados de uma vez por todas, né? A santificação é um processo instantâneo, mas também é um processo progressivo. Se você olhar para a sua trajetória cristã, você vai perceber que você não está ainda onde você gostaria de estar, mas você já não está mais onde você estava outrora, porque o Senhor vai nos conduzindo. Ele é não só a porta de entrada, mas ele é o caminho para essa trajetória. E ele é também o destino. Isso é maravilhoso, isso é libertador. Eu tenho uma porta que se abre diante de mim. Eu estava nas trevas e abre essa porta onde a luz de Cristo brilha para mim pelo poder do Evangelho, né? E eu vivo ali uma experiência, seja ela grande do ponto de vista humano, impactante do ponto de vista humano, ou não, mais ou menos impactante, mas quando eu sou encontrada por Cristo, há uma transformação. A porta que é Jesus se abre para mim e a luz do Evangelho brilha, aquilo que nunca brilhou, brilha aos meus olhos. E aí eu sou transformada na caminhada, porque Jesus é a porta, mas ele também é o caminho. E aí ele é também o meu destino, e é olhando para ele que eu faço a minha caminhada até aquele dia em que nós chegaremos diante do Senhor, e aí nós não teremos qualquer dúvida a respeito de quem nós somos, porque tudo aquilo que cremos, tudo aquilo que pregamos, tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que ensinamos vai sair, porque nós vivemos entre é impressionante porque a gente vive entre o já e o ainda não, né? Então nós estamos no já, porque a nossa salvação já foi realizada, já é uma realidade para nós em Cristo Jesus, mas por outro lado, quando naquele dia em que o Senhor vier para nos buscar, a palavra de Deus fala, se eu não me engano, em Romanos, que tudo aquilo que nós cremos vai de fato ser consumado. A nossa fé será consumada quando a morte de fato perder o seu aguilhão de uma vez por todas e nós passarmos a viver a vida plena que já começou aqui. Não é lá na eternidade, não, já começou aqui. Mas a gente vai viver de uma forma plena. Então, somos nova criação,
filhos do Senhor, adotados em amor por Ele, escolhidos por Ele em Cristo Jesus e chamados à santidade. E Ele vai desenvolvendo isso em nós o tempo todo. E aí a gente tem, então, o nosso próximo tópico aqui, que é a nossa identidade em Cristo. E aí ela vai na contramão. Alguém pode abrir para mim, por gentileza, em Efésios 2, 8 e 9, e uma outra pessoa em Efésios 1, 3 e 6, por favor. Porque às vezes o mundo tenta dizer para nós que nós somos aquilo que nós conquistamos. O mundo diz para nós que nós somos o sucesso que nós temos ou os fracassos que nós temos. E a palavra de Deus vai totalmente ao contrário, porque a identidade cristã ela não é baseada em status, não é baseada nas realizações, não é baseado naquilo que nós entendemos, mas é baseado na obra consumada de Cristo, que nos posiciona como filhos. Cristo nos trouxe essa realidade. Efésios 2, 8 e 9. Quem pegou, leia por gentileza. Efésios 2, 8 e 9. E Pois, outra pessoa já abre Efésios 1, 3, 6. pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém. Outra é Efésios 1, do 3 a 6. Isso, do 3 ao Isso. 6. Obrigada, irmão de Djalma. Efésios 1, 3 diante. Que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito para a sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Aleluia. Não sei se você pode, mas se você puder, dê um aleluia aí. Ô, Porque glória. é Glória a isso que nós Deus. somos em Cristo Jesus. Então, se alguém disser para você, você é incompetente, porque você é feio, porque você é negro, porque você é gordo, porque você é baixinho, porque você é alto, porque você é isso, porque você é incapaz, porque você é isso, é aquilo. Não importa. Assim, tampa os ouvidos e abra os seus ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem a seu respeito. E olha, é tão impressionante porque assim, você vê, uma das coisas que mais tem sido atacada nos nossos dias é a questão da paternidade. Por quê, irmãos? Por quê, né? Porque uma pessoa, uma criança, um adolescente que tem problema com os seus pais, em específico, assim, principalmente com a figura paterna, essa pessoa, ela vai crescer com problema com Deus. Porque ela vai olhar para o pai terreno como referencial para Deus. Devia ser o contrário, né? Mas aí a gente tem toda uma batalha espiritual para desconstruir a imagem do pai, para que as pessoas não se enxerguem como filhos de Deus. Porque concorda que se o meu pai não foi uma boa representação de Deus, e se Deus é meu pai, para que eu quero relacionamento com Deus? Vou ter um segundo pai que vai me causar as mesmas dores que o pai terreno causou? Então, veja, irmãos, nada é por acaso. Essa desconstrução da figura do homem na família não é por acaso. É para destruir a questão da paternidade na vida das pessoas, e isso dificulta que as pessoas tenham uma relação de filho e pai com Deus. E sem essa relação mediada por Jesus, tudo está perdido. Tudo está perdido. Então, e Cristo, a maravilha para mim do ministério de Cristo é que Cristo veio para nos ensinar a realidade maravilhosa de que Deus é nosso Pai. Nosso Pai. Pai nosso. Pai nosso. Isso difere o cristianismo de todas as outras religiões.
Deus, ele é soberano, ele é grande, ele é tremendo, ele é terrível, ele é glorioso. Isaías vai dizer que o trono dele está acima de todos os tronos. Mas ele, olha, irmãos, que maravilha. Ele veio habitar em mim pelo Espírito Santo e ainda me deixa chamar ele de pai. Você já pensou na figura de você sentado no colo de Deus? É isso que acontece quando você ora. Você vai para o colo de Deus. E é maravilhoso, porque é um pai que acolhe, é um pai que cuida. Ainda que a sua experiência com o pai terreno tenha sido terrível, a sua experiência com Jesus, eu posso te garantir, vai ser maravilhosa. Vai ser maravilhosa, porque o Senhor, ele é incomparável. E com essa relação, esse relacionamento com o Senhor como pai, porque, irmãos, para tirar as marcas de uma paternidade biológica e humana mal resolvida e traumática, só um outro amor, só uma outra paternidade perfeita. E isso nós encontramos em Deus. E esse foi um dos maiores presentes que Jesus nos deu. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. E aí, estar unido com Cristo significa que todas as bênçãos espirituais e a nossa nova e real identidade fluem diretamente dessa conexão com Ele, como lemos lá em Efésios. E aí nós buscamos a nossa identidade a partir daí, vivendo pela verdade e não pelas mentiras que Satanás tem colocado e que o mundo tem trazido para nós. Alguma questão aí, alguma pergunta lá no chat, Leandro? Tem alguma coisinha lá? Não, a gente Não? estava. Então tá bom. Irmão, se tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone aí e interromper, tá Ó, bom? o Djalma, você foi, viu? Olha lá, você já foi abrir ali, Djalma já rapidamente levantou. Vai falar, Ai, gente, Djalma? eu amo quando as pessoas entram e comentam, porque aí Eu a estou no gente. trabalho aqui, viu? Ah, muito Eu tô bom. no, eu tô no trabalho aqui, mas eu queria falar um pouco a respeito disso, sobre paternidade, que a irmã Nilda estava falando. Infelizmente, eu tive uma infância muito difícil, né? Que meu pai, infelizmente, tinha o vício do alcoolismo e eu não tive uma figura de pai até os meus 14 anos e daí por diante, né? Porque, embora ele tenha parado de beber, embora ele tenha depois acertado as veredas, ele nunca soube ser pai, né? Porque quando ele parou, quando eu já tinha 14 anos. Mas você só consegue ser pai quando você cria o seu filho de pequeno, de criança. E ele mesmo não teve um referencial de pai, porque também a infância dele foi muito difícil. E eu só consegui vencer todos os traumas, tudo que nem a irmã falou, tudo que eu passei, quando eu consegui, eu tive muita dificuldade nisso, para mim conseguir sentir Deus como verdadeiramente como Pai, como e aí a partir do momento que eu consegui sentir isso, que eu consegui entender dentro da palavra o poder e a graça, né, de ter chamado Deus como Pai, né, o ser soberano, onipotente, onipresente, o soberano do universo, e nós sendo tão pequeno, ele ainda nos deu essa rica oportunidade de sermos adotados, né, através do espírito de adoção, para sermos chamados de filhos, né? E a partir disso, eu consegui vencer todos os meus traumas, consegui vencer o restante que faltava de uma depressão longa de 3 anos que eu vivi, e ao qual eu já tinha vencido uns 90%, mas desses 10 foi só quando Deus entrou na minha vida verdadeiramente como pai, e aí ele arrancou tudo, Meu e Deus. hoje em dia o meu pai é convertido, graças a Deus, servo de Deus, Aleluia. e, Uhum. e agora eu consigo ver ele como um pai, como eu teria que ter visto sempre, né? Isso é maravilhoso, né? Tem gente que não tem essa figura do pai, e Deus é quem vai, na verdade, preencher todas as lacunas, né, que a pessoa tem na vida. Uhum. E esse é uma grande obra do Evangelho de Cristo, né, na vida da gente.
Glória glória a a Deus, Deus. né? Que Muito bom. testemunho, né? Que testemunho, porque Bacana. no nosso interior tem um oco, um buraco, um vazio que alguém disse que é exatamente no formato de Deus. Então é só ele que pode completar, né? As mamães aí vão saber com mais propriedade, os papais também, mas as mamães com mais propriedade. Tem um brinquedinho que a gente dá para as crianças no início ali quando estão tentando ali refinar a questão da coordenação motora, e aí ele é um cestinho e a tampa é tipo um baldezinho e a tampa vem no formato, tem uns vãos, uns buraquinhos no formato de estrela, de quadrado, de cruz, de alguma outra coisa lá. Enfim, e aí tem as figuras que têm o formato correspondente àqueles espaços. E aí a criança vai treinando a coordenação motora fina, colocando as figuras, encaixando exatamente no espaço que tem o formato daquela figura, né? E assim, obviamente, que guardadas as devidas proporções, podemos dizer que o Senhor é essa figura que vem e que preenche o vazio do nosso coração e que não deixa nem um espacinho assim, né? A Bíblia vai dizer que ele enche tudo em todos, né? E só com o Senhor a gente consegue ser pleno. Muito obrigada, irmão, por compartilhar esse Ô, testemunho. Deus seja louvado, né? agradeceu, Djalma. Ô, Nilda, teve a Ruth, Sim. olha, a nossa Ai, pode querida falar. coleguinha, colega no curso, uma irmã lá da igreja, está aqui conosco sempre também. A Ruth falou assim, ó, teve um dia que eu falei, abriu aspas, né? Se eu Aham. nascesse agora, seria filhinha do pai. Aí, fecha aspas. E um dia Deus me lembrou que eu sou, com letra maiúscula, filhinha do papai. Letra maiúscula aqui. Fato. Fato, fato. Esses dias eu até postei no meus status lá no Instagram, uma foto minha, né, com uma cara meio de brava assim, e falando, filha amada do Senhor, ó a cara de marrenta. E é exatamente isso, né? A cara de marrenta, depois eu coloquei que a cara de marrenta é brincadeira, mas que de fato nós somos mesmo, menina dos olhos do Senhor. Somos filhas amadas do Senhor, filhos amados do Senhor, Glória né? a Deus. E o fato de ser filho traz toda uma história aí, tem todo, né? O fato, a palavra filho e a identidade de filho, ela não vem sozinha, ela está sempre bem acompanhada. Então, ela vai ter carinho, vai ter afeto, vai ter acolhimento, vai ter puxão de orelha, vai ter disciplina, vai ter caminhada, vai ter correção, vai ter, né? E por aí a gente vai, né? O Senhor corrige a todo aquele que ele ama. E que bênção é sermos corrigidos por ele. E eu costumo dizer, quando eu percebo que eu estou passando por uma fase assim, às vezes ou de correção, ou de firmar alguns valores, algumas coisas que Deus já tem falado comigo, né? Porque a gente todo dia está aprendendo. Todo dia está aprendendo. O dia que você deixar de crescer no seu relacionamento com Deus, o negócio vai começar a regredir. Então, é para o alto e avante, né? Como vocês viram na revista Maturidade, aí que recém vocês terminaram de olhar. Então, a gente vai crescendo, 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 e eu falo para Deus assim: Senhor, estou passando um perrengue aqui, né? E então, assim, o Senhor me ensina tudo que o Senhor tiver que ensinar. Eu quero aprender tudo que o Senhor tiver que me ensinar, porque eu não quero repetir de ano, porque eu não quero passar por isso de novo. Então, eu já, né, já tenho um combinado aqui com o Senhor. Nem sempre funciona muito, não, porque a gente é tão falho, né? Mas a gente procura tentar aprender para que não tenha que repetir, né? Repetir de ano não é ruim só na escola, né? Mas na vida com Deus também, né? Porque às vezes você tem que passar pelo mesmo perrengue 2, 3 vezes para aprender. Então, que Deus nos dê graça, né? De aprender na primeira para não sofrer mais de novo depois. E aí a gente vem, né, a identidade na prática. Como que é que a gente vive a identidade na prática? A partir do momento que eu sei quem eu sou em Deus, que eu me encontro no Senhor, aí eu tenho, então, não é uma coisa que vai ficar só para mim, né? É uma coisa que vai impactar na minha vida como um todo. A maneira como eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono com a minha família, como me relaciono na igreja, como me relaciono como vizinho, no comércio onde eu faço minhas compras, né? No trânsito. Irmãos, eu vou confessar um pecado para vocês.
Irmãos, no trânsito, assim, Jesus está trabalhando muito na minha vida, porque, irmãos, eu não tenho paciência, não. Ó, como diria o meu pastor, sangue de Jesus tem poder. Porque é difícil. A pessoa dá seta para a direita e ela entra para a esquerda. Ou vice-versa. Ou ela não dá seta e entra, ou ela dá seta e não entra. Ou então na pista de 50 ela anda 30. E, irmãos, olha, ainda é uma luta minha, né? Depois eu teria que perguntar para o marido, né, se eu melhorei pelo menos um pouquinho, né? Porque geralmente os maridos é que conhecem a gente muito bem, né? Acho que depois do Senhor, quem conhece melhor a gente são os cônjuges, né? e os filhos, né? Então, assim, é uma batalha. Então, nos nossos relacionamentos, e às vezes não é nem o relacionamento, no caso desse do trânsito, por exemplo, eu não tenho relacionamento com os outros motoristas, mas eu tenho uma interação quando eu estou no trânsito, né? E tem horas que, assim, você fala, Senhor, ainda bem que eu não tenho um trator, né? Porque senão eu passava por cima, assim, né? Mas o Senhor vai trabalhando e a gente vai melhorando. Então, nos nossos relacionamentos em casa, às vezes a proximidade, a intimidade que a gente tem com os nossos familiares acaba trazendo para nós quase como soando para nós quase como uma licença para ser grosseiro, para ser deselegante, né? Para falar sem pensar. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Lógico, irmãos, nós não estamos falando de perfeição, né? A santificação só vai completar lá no final, mas a gente vai crescendo, a gente vai melhorando, vai tentando ser, aprendendo com o Senhor, como Ele tem paciência com a gente, né? E a gente repete a mesma coisa e o Senhor tem paciência com a gente, né? Às vezes Ele puxa a orelha, mas via de regra Ele repete o ensinamento até que a gente vá melhorando, não melhorando no sentido de pegar o que é ruim e aprimorando, mas o Senhor vai nos transformando, né? Pegando a matéria-prima, que foi o que Ele nos deu, a nossa identidade, o design, né? A forma que nós temos e vai lapidando isso. E às vezes é um processo doloroso, mas é um processo necessário. É um processo doloroso, mas é um processo vital para nós. Sem isso a gente morre espiritualmente, né? Então, aí, cuidando com essa questão dos relacionamentos. A gente vê Davi, por exemplo, né? Davi, ele é um excelente exemplo disso, porque Davi viveu para a glória de Deus, e ele se relacionava com as pessoas, ali, Saul foi uma pedra no sapato dele, né? Mas ele se relacionou com Saul de uma maneira tão legal assim, né? Tão diferente do toma lá da cá, né? Fez, levou, né? Naquela história de não engolir sapo, né? Então, e aí a gente vai depois para a questão. Antes de mudar para o trabalho e chamado, uma coisa que eu acho interessante na questão dos relacionamentos. Sempre vai ter aquelas pessoas, irmãos, com as quais nós vamos ter mais afinidade, né? Ou maior afinidade. E é curioso que quando a gente tem o mandamento de que o Senhor nos diz, olha, ame ao seu próximo, né? Os dois, o mandamento é dividido em duas, né? O principal mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando o Senhor nos manda amar, e lá na frente depois vai mandar amar inclusive os inimigos, quando a gente tem isso, não significa que eu vou ter afinidade com todo mundo. Às vezes eu nem vou gostar muito da pessoa que eu amo. Olha só que legal. Porque o mandamento bíblico não é goste do seu próximo, não é goste dos seus inimigos, é ame. E aí eu posso amar uma pessoa e mesmo que ela não seja a pessoa com quem eu tenho a maior afinidade. Não é meu the best friend forever, mas eu amo. Eu posso não é aquela pessoa que vai estar na minha casa o tempo todo, não é uma pessoa que talvez eu vou querer tirar férias junto. Às vezes é até uma pessoa que a minha pouca afinidade com ela é tão grande que eu até vou meio que assim, só encontro com a pessoa, dou oi e tal, e o assunto acaba ali. Mas a ordem bíblica não é gostar, a ordem bíblica é amar. E eu posso amar aquele de quem eu não gosto. Ficou claro? Isso é meio confuso, mas é essa pegada bíblica. Eu não preciso gostar do Leandro, não preciso gostar da Valéria para amá-la. Porque isso, o amor é uma decisão. Eu decido, e é uma decisão de obediência ao Senhor.
Aquele que quer agradar ao Senhor obedece, né? E não é naquela linha de manda quem pode, obedece quem tem juízo, não. É porque eu entendo que eu também não sou uma pessoa muito legal e não tinha afinidade nenhuma com Deus, mas Ele me alcançou e me ama, mesmo que às vezes Ele me dê umas varadas, né? Mas Ele me ama. E é exatamente por Ele me amar que Ele me dá umas varadas às vezes, né? Ô, E Nilda, aí, sim, pois não. eu estava me segurando um pouquinho, mas é interessante esse tema, né? Eu li na lição e a gente vive uma época de busca de aceitação, né? A Aham, rede social potencializou esse negócio num nível que é uma loucura. As pessoas estão atrás de likes, né, o tempo sim, inteiro. Então, é muito desafiador num momento como hoje amar, independente uhum, se a pessoa gosta, se não gosta, ou tomar uma decisão de amar uma pessoa, no contexto atual, é bem difícil, né? Eu acho que é é, complicado, eu diria, porque as é, pessoas estão sempre em busca de uma aceitação exacerbada em relação a tudo que ela está fazendo, a sua identidade, enfim. Eu me peguei pensando nisso agora, e já que você tocou sim, no assunto, eu acabei falando um pouquinho. O Leandro Leal tocou no assunto quando você falava do relacionamento, a questão do trânsito, que você está falando para muitas pessoas aqui que trabalham no delivery, né? Imagino que aqui tenham algumas aham. pessoas, né? Você imagine, ele colocou aqui, você imagine que trabalhando no delivery assim, né? No trânsito como você. Pois é, pois é. E quando tá a moto ainda é mais tranquila, né? Porque a moto ela nem, Olha lá, não ó. precisa ficar ali atrás dos carros, né? Mas, gente, olha, eu já pensei muitas vezes em tirar minha habilitação para moto e comprar uma para ver se melhorava. Mas acho que não ia rolar para mim, não. O pessoal gostou lá, eu fiz a menção, eu tava querendo colocar isso porque o Leandro Leal tinha colocado, e o pastor botou uma coisa aqui só para fechar aquele raciocínio, que Sim, amar é sim, querer, é o querer bem a despeito de uma eventual afinidade, como você está tentando, né? Eu sei que é difícil entender, né? Mas exatamente, é isso. exatamente. E para ficar assim mais claro, por exemplo, uma pessoa com quem você não tem muita afinidade e até com quem você tem algum desconforto, ficou doente, ou está com uma necessidade, um problema, você vai deixar de orar por aquela pessoa? Ou você vai deixar de estender a mão para aquela pessoa simplesmente porque você não tem afinidade com ela? Não é isso que o Senhor faria, né? O Senhor faria o contrário, supriria, acolheria, oraria, apoiaria, estaria ao lado, levando literalmente as cargas uns dos outros, né? E dando suporte, e não no sentido de suportar, ai, aquela coisa, né, que a gente até vira o olho, ai, já que não tem jeito, né? Então tá bom, vou amar esse fulano, desse irmão chato. Não, né? É de dar suporte, é de se colocar numa posição em que o outro possa se apoiar em você no momento de fraqueza e você dá esse suporte para ele. Né? Então, é de dar suporte, não de aguentar, de tolerar, né? E aí a gente vai para a questão do chamado, como que é a identidade em Cristo, e eu já estou atrasada, gente, vocês me dão mais uns minutinhos? É rapidinho. Trabalho e chamado. É interessante aqui porque quem sou eu em Cristo vai impactar também no meu trabalho. E eu fico pensando, eu trago aqui Davi, porque Davi era um anônimo, um garoto franzino e insignificante para sua família. Quando Samuel foi enviado por Deus para ungir o rei, ele chegou na casa onde Davi morava e sequer os seus pais se lembraram de que ele estava cuidando das ovelhas lá no pasto. Mas foi ali, naquele lugar em que ele cuidava, fazia o seu trabalho do dia a dia. Foi naquele lugar que ele estava glorificando a Cristo, foi naquele lugar que ele estava adorando a Cristo, celebrando a Deus. E aí, sendo preparado, na verdade, né, para assumir uma coisa que ele não tinha ideia de que ia acontecer. E aí Samuel fala: não, mas alguma coisa está errada, porque Deus mandou vir aqui ungir o novo rei de Israel, e aí e não é nenhum desses.
Você não tem outro filho? Aí, sim, Jessé, sim, eu tenho sim, tenho. Mas ele é um pequenininho, é um caçula, ele está lá cuidando das ovelhas, lá ele é um pastorzinho de ovelhas, né? Ele está lá cuidando. E foi naquele lugar que, enquanto ele estava fazendo uma tarefa simples, mas como adoração ao Senhor, foi naquele lugar que Deus preparou o coração de Davi para reinar sobre todo Israel, para preservar a linhagem da qual viria o Messias, que salvaria a humanidade. Veja como no seu trabalho, por mais simples que ele seja, não importa se você é um CEO de uma grande corporação ou se você é uma dona de casa que está lavando louça todo dia, não subestime o poder de lavar uma louça. Não subestime o poder de fazer um relatório. Não subestime o poder de fazer uma venda, porque nisso também você revela quem você é em Cristo Jesus. E Davi foi revelado nesse momento, né? Ali no pasto, ele matou um leão e um urso que queriam abocanhar as ovelhas. Ele foi treinado na força, foi treinado na adoração. Muito que nós temos nos Salmos é obra de Davi, naqueles momentinhos ali, algumas delas, daquele momento em que ele estava cuidando das ovelhas. Gente, cuidar de ovelha é tirar carrapicho, talvez dar uma mamadeirinha para aquelas que não conseguiam mamar, ver se elas não estavam bebendo água de forma perigosa, porque ovelha, não é à toa que nós somos chamados de ovelha, gente, porque ovelha é um bicho bobo demais. É bobo e incapaz demais. Se uma ovelha estiver à beira de um riacho, tomando água, e pelo peso da lã, ela tombar com as pernas para cima, ela não consegue virar sozinha. Ela precisa que o pastor vá lá e a vire. Ela não consegue se virar. Não é à toa que nós somos chamados de ovelhas, não, né? Porque é bem a gente mesmo. Às vezes a gente vira nas beiras dos riachos da vida com as patinhas para cima, e se o Senhor não é o nosso socorro, a gente está na roça, né? Então, de vez em quando, Deus vem e tira o excesso do pelo e cuida de nós. E foi nessa caminhada que o jovem franzino, eu imagino Davi ruivinho, com umas sardinhas assim, que de repente ele se torna ali o grande líder, porque enquanto ele estava ali cuidando das ovelhas, ele estava sendo preparado. E quando Deus fala para ele, Davi, quando o Jessé fala para ele, Davi, vem aqui, vá lá ser iFood para os seus irmãos lá na guerra, né? Leva lá um lanchinho para eles, um queijo, leva um negócio aqui para o rei, para os comandantes também e tal. Quando Davi chega ali, por causa do preparo que ele teve lá cuidando das ovelhas, ele chega ali, ele tem um olhar totalmente diferente, porque ele sabia, a identidade dele foi construída naquele lugar da simplicidade do trabalho dele, do dia a dia. É no dia a dia, nas tarefas simples e ordinárias que Deus nos prepara para os extraordinários. E quando Davi chegou lá, ele olhou com um olhar totalmente diferente. De todos os valentes de Israel estavam ali. Todos os valentes de Israel estavam ali. E quando Golias se apresentava no alto ali da montanha e afrontava o Deus vivo e os exércitos do Deus vivo, o povo os soldados recuavam, os comandantes de guerra recuavam, mas um menino franzino ouviu e falou: quem é esse boca aberta desse incircunciso que vem ofender o meu Deus? Mas não, isso não vai ficar assim. E Davi não se encheu de justiça própria. Davi se encheu de uma santa indignação. E ele falou: olha, lógico que Davi não era bobo nem nada, né, gente? Davi ouviu ali, opa, o rei está oferecendo, porque estava ali por dias afrontando, né? O gigante estava afrontando por dias. E Davi ouviu: olha, aquele que enfrentar ali, o gigante, o rei vai dar sua filha, vai isentar a família de impostos, vai dar uns presentinhos maneiros aí. E Davi falou: poxa, mas é comigo mesmo, né? Se não tivesse os presentes, eu já iria, porque ele está afrontando o Deus vivo, tendo presente, melhor ainda, que eu vou. Aí é agora que eu vou mesmo. E quando ele se apresenta para Saul, Saul olha para ele também com um certo descrédito, porque Saul, olhando para Davi,
pensando no homem poderoso nas batalhas, que era Saul, ele olha, acho que ele se sentiu envergonhado de ver o menino franzino se oferecer para a guerra. E aí ele tentou de todas as formas fazer com que Davi tirasse essa ideia da cabeça. E por fim ele não conseguiu. E aí a gente vai para o próximo tópico, que é a autopercepção. Quando finalmente Saul aceitou que Davi fosse enfrentar Golias, ele falou: olha, você vai, mas com uma condição, que você coloque a minha armadura. E aí é nessa que muitas vezes, se a gente não sabe quem a gente é em Deus, a gente entra numas furadas. Porque pensa, a armadura de um guerreiro não cabia num menino franzino. Nem nos nossos adolescentes hoje, que são todos meio bombados, né? Já nascem bombados, acho que já nascem com bomba esses meninos, porque estão com 15 anos, estão tudo maior do que os pais. Mas Davi, não, Davi olhou ali e falou: olha, eu vou até experimentar, porque Saul insistiu tanto. Davi falou: tá bom, eu experimento. Mas Davi sabia que aquilo não cabia nele. Ele experimentou só para dizer, só porque o rei visse o absurdo que ele estava querendo que Davi fizesse. Imagina, né, um moleque franzino na armadura de um guerreiro. Ele nem conseguia andar com aquele negócio, quanto mais brigar com alguém com aquilo. E ele falou: não, 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 tira esse negócio, porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que ele era um exímio atirador, foi para isso que Deus o treinou. Ele pegava aquela funda e ele acertava, e era assim que ele vencia suas batalhas. E aí ele fala para o rei: olha, muito obrigada, mas fique despreocupado, porque eu estou indo no nome do Senhor dos Exércitos. Pegou ali as suas ferramentas, pegou o seu design, a sua identidade e foi enfrentar Golias. E aí a história você já conhece, a gente nem vai gastar tempo para falar sobre isso, né? Quando a gente sabe quem a gente é em Deus, não tem comparação, não tem baixa autoestima, não tem orgulho por se achar mais do que é, porque a gente sabe exatamente quem a gente é em Deus. A nossa identidade está firmada no Senhor e nós somos autênticos, somos confiantes no que Deus diz a nosso respeito, no que Deus pode fazer a nosso respeito, né? E aí a gente tem, então, que a nossa identidade em Cristo, ela proporciona para nós uma perspectiva muito mais ampla, nos dá coragem, nos dá graça, nos dá visão, faz a gente enxergar de uma outra forma. Enquanto os exércitos de Israel estavam vendo o gigante como aquele enorme, impossível de vencer, Davi falou assim: não, ele é grande demais, tem uma testona, não vou errar, vai ser mais fácil. Girou a funda e, obviamente, com a condução do Senhor, ele conseguiu derrubar o rei, e o gigante, quando derrubou, já logo montou ali em cima imagina o Davi pequenininho montando no peito de Golias, e aí arrancou a espada de Golias e já cortou, né, e cumpriu o que havia dito, porque ele havia dito para o gigante: você vem contra mim com espadas e lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo as aves do céu terão como comida o seu corpo, porque o Senhor dos Exércitos peleja por nós. Quando nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, então nós derrubamos o gigante e nós o matamos e nós cravejamos ali a vitória, e o nome do Senhor é exaltado e nós somos mais edificados, porque a cada vez que a gente vai agindo de acordo com a nossa identidade, à medida que nós vamos fazendo isso, a gente vai crescendo no Senhor e a gente vai se tornando mais e mais forte. E na tomada de decisão, que é a última coisa, quando eu não tenho, a gente até já falou um pouco sobre isso, então não vou me ater muito, mas quando a gente sabe quem a gente é em Cristo, a gente toma decisões assertivas, porque a gente não decide com base no que os outros dizem. A gente decide com base no que Deus diz a nosso respeito. E aí a possibilidade de acertar é 100 de 100. Né? Quando a gente entende perfeitamente, é 100 de 100. Mesmo que a gente ache que a gente não é capaz, às vezes a gente tem essas crises de não achar que não é, que é capaz, de não achar que, mas será que eu vou conseguir? Será que vai dar? Olha, quando tiver com medo, vai com fé, né? Troca o medo pela fé. Né? E se ainda tiver um frio na barriga, vai com frio na barriga mesmo, porque a vitória é do Senhor e a vitória é nossa. Então, o que é ter uma identidade firmada em Cristo, né?
Não é de acordo com o que o mundo diz, não é de acordo com o que dizem para nós, não é de acordo com os nossos sucessos, nem de acordo com o nosso fracasso, mas é de acordo com aquilo que o Senhor diz para nós. Nós somos filhos e filhas amadas do Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, e deixo para reflexão aí exatamente essa questão. Como e onde nós temos buscado nossa identidade? Né? Aí você vai falar, Nilda, nós somos crentes, é lógico que a gente busca identidade no Senhor. Gostaria de poder afirmar que isso é verdade, mas às vezes, sem perceber, a gente acaba buscando a nossa identidade nos ministérios que a gente serve na igreja, na maneira como a gente exerce nosso trabalho, na maneira como a gente lida com as pessoas influentes que a gente quer ter ao nosso redor, e a nossa identidade não pode se firmar nessas coisas, porque se nós nos firmarmos nessas coisas, será como apoiar as nossas mãos em cima de um espinho, ou em cima de um prego com a ponta para cima. Nós vamos nos ferir. Mas se nós trabalharmos a nossa identidade, buscarmos essa identidade na nossa filiação em Deus, através de Cristo Jesus, tudo vai dar bem. Tudo vai dar bem. E aí, se nós vamos buscar a nossa identidade em Cristo ou em algum outro lugar, é uma decisão que cada um de nós precisa tomar. Que Deus abençoe vocês. Obrigada pela oportunidade de Que poder bênção! compartilhar e viver isso com vocês. Que Deus abençoe, viu? Obrigada.